Boa tarde, galerinha, tudo bem? E aí, como que vocês passaram da última semana? Deu para dar uma descansada? Deu para se organizar aí? Boa tarde, Gabi, seja bem-vinda. Pessoal, seguinte, eu ainda não consegui fazer o upload da última videoaula, tá? Mas terminando a aula eu já vou fazer. Tive uns probleminhas aí no final de semana, certo? Mas tá tranquilo. Aí até hoje, terminando a aula, eu já vou subi-los, tá? Já vou subir o vídeo lá. E já subo junto com a gravação de hoje, beleza? Na nossa última aula, né, na semana passada, a gente montou essa telinha aqui, certo? Colocamos uma imagem, né, criamos um projetinho novo, começamos a criar uma estrutura de um projeto, ainda sem trabalhar com banco de dados, certo? Mas a gente vai integrando isso aqui aos pouquinhos, beleza? A gente viu aqui a questão do tratamento de evento, lá no botão entrar, por exemplo, né, como que a gente poderia fazer, tá certo que a gente deixou aqui tudo com admin, porque não tem banco de dados, né, por enquanto, então a gente estava fazendo isso, certo? Surgiram duas perguntas na semana passada que eu vou responder, acho que uma do Otávio e uma do Vinícius, se eu não estiver enganado, tá? Então eu já vou dar um jeito de respondê-las também, beleza? Mas se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta do que a gente vem fazendo aí, é só falar que a gente vai conversar. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Boa tarde, Pedro, seja bem-vindo. Boa tarde, Maicon, seja bem-vindo. Eu vou começar respondendo as dúvidas, então, da semana passada, tá? E a partir daí, a gente vai construindo, vai ampliando aí as nossas ações. Beleza? Primeira não, na verdade, uma das dúvidas da semana passada era a questão de abrir centralizado. Tá? Como que eu faço para abrir a tela centralizada? Existem algumas formas de a gente fazer isso, tá? Eu vou mostrar aqui a primeira forma, mas depois a gente discute as outras, que é a seguinte. Se a gente clicar no form, tá? E eu vou até abrir o meu navegador aqui, ó. Repara que a gente tem um frame, tá? No caso, a gente colocou um painel para mudar a cor dele para branco, vocês devem ter lembrado. Colocamos os labels, os caixas de texto, os botões, beleza. Tá? Se a gente clicar no frame com o botão direito, a gente tem propriedades. Então, a gente pode usar aqui o navegador, ou nós podemos clicar no frame aqui, tá? Mas de cuidado, vocês não clicarem no painel, porque senão vai dar erro. Tá? Repare que eu estou clicando aqui no JFrame, ó, JFrame, certo? Então, deixa eu fazer de novo, né? Botão direito no frame, propriedades. Reparem que, tá? Eu tenho aqui propriedades, vinculação, eventos e código. Essa parte de código, tá? Essa parte de código, ela tem o que é gerar centralizado. A gente pode vir aqui e marcar. Quando a gente faz isso aqui e fechar, ele vai gerar centralizado, certo? Vou executar aqui. Repara que ele já está centralizado aí na minha tela. Se eu não estiver enganado, ficou admin, certo? Usuário OK. Beleza? Então, a gente faz isso. Beleza. Então, mas o que acontece em termos de código-fonte, né? Porque não existe mágica. O que acontece quando a gente faz isso em termos de código? Vou vir aqui no código, tá? Vou minimizar meus projetos aqui, fica melhor. Repara que nós temos o nosso construtor, tá? Repara que nós temos o nosso construtor aqui. Esse construtor, ele chama o método initComponents. Todas as classes têm isso, vocês devem estar lembrados. Esse método initComponents é um método gerado automaticamente pelo NetBeans, certo? Esse método ele tem até o fundo cinza aqui, ou seja, a gente não consegue vir aqui editar alguma coisa, apagar, pelo menos no primeiro momento, ok? E aí, como a gente marcou, e aí, gente, tudo aquilo, imagem, texto, caixa que a gente foi colocando, está aparecendo aqui, certo? E aí, ele adicionou essa linha aqui, ó, tá? Set location relative to, se a gente deixar isso aqui como null, ele vai abrir centralizado. Então, quando a gente marca aquele checkzinho lá no nosso projeto, ele vem aqui e adiciona esta linha aqui, ok? Vou voltar aqui no projeto, vou voltar nas propriedades do frame e vou desmarcar o gerar centralizado. Desmarquei.
Vou voltar aqui no código-fonte, repare que aquela linha não existe mais, certo? Não existe mais aquela linha. Boa tarde, Patrick, seja bem-vindo, certo? Tanto que se a gente rodar aqui agora, ele vai abrir no alto esquerdo aqui da tela, beleza? Então, a gente pode usar aquele recurso ou a gente pode voltar aqui no construtor e depois do init components, repara que tem que ser depois, tá? Por quê? Porque o init components vai criar todos os seus componentes primeiro. Se a gente coloca um código antes, a gente não consegue, pode ser que ele seja sobrescrito, tá? A gente pode vir aqui e fazer set location relative to e colocar um null aqui, certo? E ele vai vir centralizado. Quando a gente faz esse método, chama esse método aqui, sem passar nenhuma variável aqui antes, é como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó, this.setLocation relative to, tá? O this, para quem esqueceu, significa este objeto, tá? Então, é essa janela aqui, a localização relativa dela é relativa a null, a nada, e ele vai sair centralizado, certo? Então, a gente pode fazer assim, ou usar aquele recurso, teste, aí, ó, beleza, resolvido, centralizado, tá bom? Então, a primeira dúvida que surgiu da semana passada em relação à tela, a janela centralizada, acho que está esclarecido, certo? E aí vocês podem fazer usando o código aqui ou usando a classe, fica a critério de cada um de vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta nessa questão? Esse método setLocation relative to é definir se essa janela ela vai ser relativa a alguma posição. Tá? Então, a gente pode passar um componente para ela, e esse componente aqui pode ser uma outra janela, tá ok? E ele vai abrir esse componente, se vocês olharem aqui, ó, se ela for nula, tá? Se o componente for nulo, o que ele faz? Ele pega o ponto central de x e y, esse x e y, tá? A largura e a altura, x e y, e divide por 2, ou seja, vai sair centralizado, tá certo? Então, por isso que normalmente a gente faz esse formato, tá bom? Ah, Bruno, então a gente poderia fazer isso aqui? Poderia, mas do jeito que o método tá ali, muito mais fácil para nós. Beleza? Então, gente, acho que é a primeira dúvida da semana passada esclarecida. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Beleza? Então, beleza. Beleza. Vamos lá. Seguindo, então, a outra pergunta da semana passada, e eu vou voltar ao projeto aqui, era relativa a abrir a tela maximizada, né? Eu não lembro quem fez a pergunta, se foi o Abraão, se foi o Otávio, se for o Pedro, me desculpem, tá? Seguinte, como a nossa tela de login já está legal, vocês sabem que eu sou ruim de interface gráfica, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra tela, tá? Vou criar uma outra tela aqui, a gente vai fazer com que essa tela, ela apareça maximizada, e aí a gente aproveita isso para fazer a tela de login chamar ela, até para a gente ver como que a gente passa valor de uma tela para outra, que é uma coisa que sempre aparece aí, quando vocês estão desenvolvendo algum tipo de programinha, tá bom? Então, aqui no pacote View, de visão, de interface gráfica, nós vamos criar uma outra, tá? Um novo. É um Form JFrame, tá aqui. Se não aparecer Form JFrame para vocês, é só vir outros aqui, Forms GSwing e Form JFrame. Frame, tá? Então, vamos imaginar que vai ser a nossa tela principal. Então, eu vou colocar aqui, principal tela, tá? Normalmente eu deixo tela no final só para ficar em ordem alfabética, e na hora de pesquisar fica mais fácil, tá? Mas é gosto de cada um de vocês. Aí, ó. Temos aí uma telinha, tá? Podemos definir o tamanho dela aqui clicando e arrastando? Sim, não tem problema não, tá? Mas o que a gente quer agora é fazer com que essa tela, ela abra maximizada, né? Ela abra maximizada. Então, esse é o nosso desafio do momento, é fazer com que essa tela abra maximizada, tá bom? Então, para fazer com que essa tela ela abra maximizada, a gente vai fazer o seguinte, tá? Repare que agora a gente está na tela principal. Vou fechar aqui só para eu... Acho que é isso aqui mesmo. Beleza. Estamos aqui na tela principal.
ela, de cara, ela já traz o init componentes, tá? Repara que esse init componentes ela é muito pequeno, por quê? Porque a gente não adicionou nenhum tipo de componente, tá? Ela termina com esse pack, esse método pack é para, digamos, empacotar os seus componentes, fazer com que a sua tela fique ajustadinha, tá? Então, ele já vem com isso aqui. Ok. Se a gente quer que essa tela abra maximizada, a gente vai usar o mesmo recurso que a gente usou no login, tá? Para ela abrir centralizada. Logo depois aqui do nosso construtor, tá? A gente abriu o construtor, chamou o init componentes, não apaguem o init componentes, tá? A gente vai colocar aqui a tela maximizada. Como que a gente faz essa tela maximizada, tá? E é aquele mesmo esquema. A gente pode vir e colocar bis, ou a gente pode começar com set direto, tá? Bis.set, certo? E aí, eu vou localizar ele aqui, é esse aqui, ó, extend state, tá? Se a gente der uma olhada aqui na documentação dele, tá? Fala que é um método para definir qual que é o estado de abertura do frame, tá? Ele pode ser representado por um modo normal e algumas outras constantes que nós temos aqui, ok? E aí, deixa eu voltar lá, porque eu esqueci de falar uma coisinha. Se vocês olharem nessas constantes, gente, igual vocês faziam em C, tá? São valores fixos. Tem aqui maximiza horizontal, vertical, boot, que seria com os dois, tá? Então, a gente vem aqui, set, extend state, certo? E aí a gente usa a constante maximize boot aqui. Pronto. Isso aqui faz com que essa janela seja aberta, maximizada. Ok? Vou rodar aqui para testar. Repare que está aí, ó. É uma janelinha do Java, aqui em cima tem um símbolozinho, e é uma janela. Vou fechar, pronto. E ela vem maximizada. Então, para quem tinha feito essa pergunta na semana passada, acho que está aí também a resposta, certo? Vou até deixar um comentário aqui também na tela de login. Abrir tela centralizada. Beleza? Fica assim, então, para nós. Entendidos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, beleza. Vamos lá. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Show de bola. Então, gente, o nosso projetinho agora tem duas telas, certo? Duas telinhas para a gente trabalhar aí. E o que nós vamos fazer? Vou voltar aqui na nossa tela principal. Repara que em tempo de desenvolvimento, quando a gente está trabalhando com um projeto, a gente não mexe no tamanho dela para ela ficar maximizada, tá? Não precisa mexer, na verdade, né? Mas tomem cuidado na hora que vocês forem montar, se vocês forem montar a tela maximizada, para a distribuição dos elementos dentro da sua tela, ok? Então, só esse cuidado mesmo, mas fiquem tranquilos que tranquilo, não tem erro não. Vamos aproveitar que a gente está aqui, tá? Vamos aproveitar e vamos conhecer alguns componentes. Por exemplo, menu, né? Trabalhar com menu é uma coisa que é interessante, tá? É bem interessante em alguns casos. Menu nada mais é do que isso que a gente tem aqui, arquivo, editar, exibir, tá? É padrão Windows, é padrão de aplicativo, tá? De software, quando você tem muitas funcionalidades, agrupá-las em menus, tá? Para trabalhar com menu, a gente tem essa categoria aqui, menu swing, tá? E basicamente o que a gente tem que fazer é o seguinte, primeira coisa, tem que adicionar uma barra de menu. Então, vem aqui e adiciona uma barra de menu, tá? Essa barra de menu, ela já vem com dois componentes prontos, File e Edit. Posso clicar com o botão direito, excluir, não tem problema nenhum. Posso clicar com o botão direito, excluir. Repara que a barra de menu, ela continua existindo, fininha ali, mas existe. Olha aqui, ó. Tá vendo? Dentro do JFrame tem um JMenu Bar. E agora, dentro do JMenu Bar, não tem nenhum componente. Certo? Ah, Bruno, eu não quero excluir, não. Eu quero usar os dois. Beleza? Você pode vir aqui, botão direito, tá? Editar texto. Arquivo. Editar texto. Exibir. Certo? É critério de cada um de vocês. Beleza. Primeiro, então, a barra. Segundo, o menu. Tá? Esse menu, gente, ele tem aqui, digamos, duas características. A primeira é a seguinte, se a gente adicionar ele na barra, ele vira um item de menu. Tanto que ele virou o JMenu 3 aqui, ó.
Vou vir cá e vou alterar para ajuda. Certo? Vou adicionar mais um menu aqui na barra, ele vira o JMenu 4. Agora vai ser o sobre. Por aí vai, tá? Quanto vocês quiserem, certinho? Então, a gente adicionou a barra, depois a gente adiciona menu. Dentro dos menus, a gente pode adicionar item de menu, tá? Então, esse item de menu aqui, se a gente arrastar ele e soltar com o cursor do mouse em cima do menu, ele vira um item aqui dentro. Então, opa, pera aí. Aí, vou editar esse texto dele aqui, ele vai ser aqui, sei lá, versão. Tá? Eu quero alterar o nome dessa variável, beleza? Posso vir cá e falar menu, versão. Normal. Repara que tem como a gente colocar uma tecla de atalho aqui para ele, tá? Por exemplo, Ctrl V não pode, né? Ctrl V, copiar e colar. Ctrl Q. Aí, ele vai ter um atalho, ok? Aqui do lado, se a gente quiser colocar uma imagem, tá? Eu quero colocar um ícone ali. Tem como? Tem. Tá? Só que, de novo, toma cuidado com o tamanho do ícone que vocês colocam, porque senão olha o que vira. Certo? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Ok? Pronto, voltou ao normal, resolvido. Ok? Então, item de menu vai dentro do menu. Ok? Agora, a gente pode voltar e adicionar menus dentro de um menu. Então, vou vir aqui, vou adicionar debaixo do versão. Vou editar o texto dele aqui, língua. Repare que quando a gente adiciona o menu, ele abre com uma setinha aqui para o lado, tá? Onde a gente pode adicionar itens de menu. Então, agora, que eu adicionei no lugar errado. Aí, foi. Vou adicionar mais um item de menu aqui dentro. Pronto. Tá? Aqui eu quero inglês. Aqui eu quero espanhol. Pronto. Certo? Então, a gente adiciona o menu. Se a gente adicionar um menu dentro de outro, ele vira essa opção aqui da gente ter tipo um submenu, tá certo? Continuando, a gente tem como colocar item de menu com caixa de seleção ou com botão de opção, tá? Vou adicionar ele aqui, vou voltar aqui embaixo, tá? Esse aqui é aquele menu que você vai marcar ou vai desmarcar, tá? Editar texto, por exemplo, Visual Windows, por exemplo, tá? E ele aqui, quando você tiver em execução, ele vai te permitir habilitar ou desmarcar essa opção de menu. Ok? O de baixo, que é item de menu, botão de opção, vou adicionar, ele é um rádio, normalmente você vai ter que colocar 2, ou 3, ou 4, ou quantos forem necessários, e dentro desses aqui você vai poder selecionar apenas um, tá? Não é um tipo de menu muito comum, mas pode ser que apareça, tá? Então, cor de fundo, azul. Cor de fundo, vermelho. Pronto, certo? Então, essas aí são as opções que a gente tem para trabalhar com o menu. Tem esse separador aqui, que é uma questão de visualização. Opa. Repara que o separador tem que estar dentro do menu swing, tá? Não está indo, não. Que força, não. Aqui, ó. Tá vendo? Ele coloca essa linhazinha aqui para nos ajudar. É difícil encaixar ele aqui dentro do menu. Agora ele veio. Separador, você vem aqui no menu primeiro e depois você escorrega com ele aqui, aí vai dar certo, tá? E esse menu pop-up é aquele menu que quando a gente clicar em cima de alguma coisa, a gente quer abrir, tipo quando a gente clica com o botão direito, tá? Cliquei com o botão direito. É isso aqui, tá? É o menu pop-up. Por enquanto a gente não viu. Ok? Mas isso aqui tudo, né, para trabalhar com menu. E menu é uma coisa que normalmente a gente acaba usando bastante, certo? Então, pessoal, nós vamos considerar o seguinte. Nós vamos considerar que essa tela nossa é uma tela inicial, uma tela para a gente começar a trabalhar aí, tá? E aí vamos imaginar o seguinte. Essa tela, ela vai ser aberta pela tela de login, certo? E no momento que fizermos o login,
no momento em que fizermos o login, a gente quer mostrar qual que é o usuário que fez o login aqui dentro, ok? Então, por exemplo, eu até aproveito, repare que aqui no controle swings também tem um separador, tá? Esse separador do controle swings, vou colocar ele aqui, ele também é uma linha, tá? Ele é uma linha que a gente tem aí, ó, tá vendo? Que é só para dar uma melhorada no visual aí da nossa tela, então é bem tranquilo de trabalhar também, certo? Dá para a gente mexer bastante. Beleza, seguindo. A gente vai colocar um label aqui, ó. Usuário logado. 2 pontos. Vou adicionar mais uma label aqui na frente. Essa label, eu vou editar o nome dela para LBL de label usuário, tá? E vou apagar aqui o texto dela, para ela ficar em branco, ok? E na hora que a gente preencher esse usuário, a gente vai exibir, tá? Repara que ela existe, a Bruna existe. É só olhar aqui no navegador, ó. JFrame, tem o separador 4, JLabel 1, e aí está aqui o LVL usuário. Entendido? Então, gente, isso tudo que nós estamos fazendo aqui, tá? Isso tudo que a gente está fazendo aqui agora, para que eu possa mostrar para vocês o seguinte, tá? Nós vamos pegar o usuário que foi logado nessa tela aqui, tá? Essa tela, ao invés de dar aquela janelinha, ela vai abrir essa tela principal aqui, correto? E vai passar o usuário logado para cá. Qual que é o grande objetivo da gente fazer isso aqui? Que vocês aprendam como que a gente passa valor de uma tela para outra. Tá? É muito comum quando vocês começarem a fazer alguns aplicativos, mas como que eu passo o valor de uma tela para outra? O que a gente vai fazer aqui com o usuário serve para qualquer outro valor, tá? Pode ser um objeto mais complexo, pode ser um texto, pode ser um número, ok? Então a gente vai fazer isso aqui para vocês aprenderem a trocar valores aí entre telas. A gente já fez alguma coisa assim, mas a gente aproveita e já vai passando, revendo isso aí. Bom, então vamos lá. Como que nós vamos fazer isso? Vou salvar aqui. Todas as vezes que a abinha que tiver em negrito, gente, significa que não está salvo as últimas alterações, tá? Então, salvei, show de bola. Vamos lá, vamos fazer com que essa nossa janela abra a partir do login, né? Então, beleza. Repara que, em termos de código-fonte, a nossa janela, a nossa principal tela, que ela já tem bastante coisa agora, o limite de componentes dela já está bem cheio, certo? A gente já tem bastante recurso aí, tá? Então, a gente vai trabalhando nesse sentido. Mas a gente vai voltar na tela de login, certo? E vamos mexer no tratamento de evento do botão entrar, tá? Se vocês lembrarem na aula passada, a gente clicou aqui com o botão direito, veio em eventos, Action Perform. E aqui dentro, por sugestão, salvo engano, do Otávio e do Marcelo, a gente colocou a senha admin, né, usuário admin, senha admin, e a gente testou. Se esse usuário estivesse correto, a gente dava uma mensagem aqui, ó, usuário ok. Né? Se não, dava a mensagem usuário inválido, certo? Era isso que a gente fez tratamento de evento. O que nós vamos mudar? Nós vamos abrir aquela tela principal agora, tá? Então, aqui eu vou comentar essa linha, eu vou comentar essa linha aqui dentro do if, tá? Eu vou comentar ela para que a gente tenha espaço, né, aqui para trabalhar, né, nesse ponto, ok? Então, aqui vai ser uma coisa bem mais tranquila da gente fazer, certo? Para a gente abrir aquela janela. Primeira coisa, como que a gente faz para abrir uma janela? Abrir outra janela, tá? Como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente cria um objeto do tipo daquela janela. Então, a gente pode vir aqui e criar principal tela, new, vocês já sabem que a palavrinha reservada new cria um objeto, new principal tela. Isso aqui faz com que a gente abra uma janela, certo? Se a gente vier aqui e falar tela.setVisible e passar um true, certo? Significa que a gente está definindo a visibilidade da outra tela,
ok? Isso aqui já funciona? Já. Vou rodar aqui. Tá aí, ó, login do sistema, admin, entrar. Repare que ele abriu a nossa janela, tá? Ele abriu a nossa janela, aqui tem lá o arquivo, só que o usuário não veio, o usuário logado está em branco, ok? E repare que a nossa tela de login continua aberta. Então, vou fechar aqui, beleza? Eu quero esconder a tela de login, tá? Então, para esconder a tela chamadora, vamos assim dizer, a gente pode vir aqui e falar um this.dispose, tá? Isso faz com que a tela que chamou fique escondida. Então, Shift F6, aí, admin. Repare que agora a tela de login, ela já não está aqui mais, ok? Ela já cumpriu a tarefa dela, e esse dispose aqui é um método que ele não mata a janela, ele deixa meio que em segundo plano. Se a gente precisar de chamar, ele gasta menos recurso computacional, tá certo? Alguma dúvida nesse processo de abrir uma janela? Se não tiver, a gente passa para o valor agora. Como que a gente vai transitar o valor de um lado para o outro? Dúvidas, perguntas? Pode seguir, Ana. Então, vamos lá. Beleza, a gente abriu uma tela, escondeu outra. Agora, imagina que a gente quer passar o valor de uma tela, precisamos passar o valor de uma tela para outra. Como que a gente vai fazer isso? No nosso caso, a gente vai pegar o usuário aqui como exemplo, ok? Então, vou voltar aqui na tela principal. Reparem, estou na tela principal, ok? Vou para o código-fonte da tela principal. Como que a gente pode fazer isso? Gente, primeira coisa, existe uma infinidade de formas de se fazer isso, tá? Normalmente, o que a gente vai ter é um atributo ou um método, tá? Uma variável ou um método que são públicos e que vão receber esse valor, ok? Para esse caso do usuário, a gente vai fazer usando aqui, declarando uma variável de classe, um atributo, tá? Para a gente poder trabalhar. Depois a gente vai, das outras vezes, a gente vai testar outros formatos, não tem problema nenhum não, ok? Então vamos lá, o que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui um atributo de classe igual vocês estavam acostumados, por exemplo, private string usuário logado. Pronto. Ok? Poderia ser usuário logado também, sem menor problema, certo? Então, gente, esse aqui é uma variável, um atributo de classe que a gente está criando, tá? Para armazenar o nosso usuário. Só que ele é privado. O que ele é privado? Ou seja, ele só existe, eu só acesso ele dentro dessa classe, tá? Que é a tela principal. Só que o meu usuário faz login na tela de login. Então, para poder passar o valor de um para o outro, o que nós vamos fazer? Vou minimizar aqui, tá? Eu vou chegar aqui no final da minha classe. Repara que a nossa classe, quando a gente usa o Matisse, ela vai ter aqui uma declaração de variáveis, que são os componentes da interface gráfica, e depois ela vai ter um espaço para a gente trabalhar. Eu prefiro trabalhar nesse espaço porque eu acho que fica mais fácil, tá? E por que eu acho que fica mais fácil? Quando a gente começa a tratar eventos no NetBeans, vocês vão ver que todas as vezes que a gente trata um evento novo, vai aparecer mais código-fonte aqui. Então, você fica meio perdido em onde está o código-fonte. Por isso que eu prefiro trabalhar, saber que está sempre no final aqueles códigos, né, que são meus, eu mesmo que criei, não foi nada gerado aí pela Matisse do NetBeans, ok? Então, seguindo, né, o que nós vamos fazer aqui? Podemos criar um getSet. GetSet serve para isso, para pegar um valor ou para definir um valor. Então, posso usar aqui, né,
Vou fazer clicando Alt Insert, eu não sei se aparece para vocês, Alt Insert, tá? Aparece Getters e Setters. Se não aparecer, botão direito, refatorar, encapsular campos, tá? Pode ser inserir código, ou seja, a opção não falta. Então, Getters e Setters, reparem o seguinte, todos os componentes visuais que nós colocamos na tela são considerados atributos. Nós não precisamos criar getSet para esses elementos da nossa tela, ok? Ok? Elementos gráficos não precisam de getSet, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Nós só vamos criar aqui para o usuário logado. Tá? É só o usuário logado que a gente quer. Ok? Somente o usuário logado. Vou dar um gerar aqui. E aí ele não vai fazer nada demais. Ele vai fazer o seguinte. Get usuário logado, retorna o usuário logado, set usuário logado, recebe um valor e atribui esse valor na nossa variável. Entendido? Entendido? Lembraram o getSet, né? Feito isso, a gente vai voltar na tela de login. Então, estou de novo na tela de login. Ok? Estou de novo na tela de login. Aqui no código-fonte, dentro do if, tá? Estou tratando aqui o botão entrar, certo? Dentro do if, antes de mudar a visibilidade da tela para true, tá? Eu vou passar o valor do usuário logado, tá? E qual que é o valor do usuário logado? É o que ele digitou naquela caixinha de texto, certo? Para isso, é muito simples. Eu vou chamar tela. O que é o tela? Tela é uma variável que nós acabamos de criar, que é do tipo principal tela. Certo? O que nós acabamos de criar lá no principal tela? Set usuário logado. E para isso, a gente vai pegar aqui o txt usuário, txt usuário, ponto, get text. Feito. Certo? Então, essa linhazinha de código aqui pega um valor que está na tela de login e um componente gráfico da tela de login e passa esse valor para uma outra classe, para uma outra tela, para a tela principal, que está aqui. Certo? Alguma dúvida nessa passagem de valor aqui, que não está pronta ainda, mas só para eu ir já parando aos pouquinhos? Alguma dúvida? Tranquilo, Ana? Beleza. Se tiver alguma dúvida, abre o microfone, digita no chat e a gente vai contornando. Tá bom? Seguindo, então. Nós vamos seguindo. Ok? Quando a gente faz isso aqui, né, logicamente essa linha, ela vai chamar o método aqui usuário logado. Repare que o método usuário logado, ele usa esse atributo, essa variável que nós temos. Ele não mexe na interface gráfica. Ah, Bruno, eu já quero mexer na interface gráfica. Beleza. Você vem aqui e chama, na verdade, lbl usuário.setText. E a gente passa o usuário logado. Ok? Então, o usuário logado, ou usuário logado, que a gente acabou de passar aqui, a gente já vai adicionar ele naquela label que está aqui, escondidinha, certo? A gente já vai colocar ela ali para ficar visível. Ah, Bruno, então será que eu não poderia criar um método simplesmente para receber? Pode. Em alguns casos, talvez você nem precise de criar esse atributo aqui, certo? Você não precisa de criar o get. O usuário é porque, normalmente, quando você passa o usuário de uma tela para outra, você vai usar esse usuário para outras coisas. Por exemplo, para gravar num banco de dados, talvez você queira gravar qual é o usuário, ou você queira ter alguma coisa de auditoria para saber qual usuário que fez o quê, certo? Ou você deseja carregar as configurações das preferências daquele usuário. Então, o usuário é uma coisa que a gente usa normalmente mais de um lugar. Então, a gente pode fazer assim. Beleza? Ô, William, eu expliquei sobre a tela cheia, daqui a pouquinho eu volto lá, tá? Deixa eu só concluir esse aqui, porque eu voltar lá é rapidinho. Então, seguindo, vou dar aqui um Shift F6, admin, vou entrar. Reparem que aqui agora aparece o admin aqui, ó, o usuário logado, admin. Pequenininho, sim,
mas repare que eu consegui passar aquele valor para cá, ok? Ou seja, a gente já consegue fazer essa transferência de valor, né, de um lugar, de uma tela para outra tela, ok? Deu para ver aí, né? Não, tranquilo, ele termo, só para eu terminar esse assunto aqui, eu já volto lá. Já volto rapidinho, pode ficar tranquilo. Gente, tranquilo? Alguma dúvida dessa passagem de valor aí? É uma coisa que vocês vão acabar vendo que acontece bastante, tá? Às vezes o usuário tem que selecionar uma determinada opção ou escolher um item e desse item que vai gerar uma outra janela ou vai ter um impacto, sempre a gente acaba tendo que passar. Alguma dúvida, alguma pergunta nesse ponto? Então tá bom. Quem cala consente, hein? William, vou voltar lá na sua classe, perdão, em abrir a janela maximizada. E quem saiu da reunião? Não vi se é o William? Não, Patrick. Volta logo, Patrick. William, para colocar a tela maximizada, tá? Nós criamos uma tela nova aqui, William, que era a tela principal, tá? Repara que a tela principal, ela não está o tamanho maximizado aqui, nem nada, ok? Quando a gente quer que ela apareça maximizada, a gente vem aqui no código-fonte dela, certo? E aí, no construtor, logo depois que ela chama o init componentes, e aí carrega e constrói a sua tela como um todo, certo? A gente vem aqui e coloca esse código aqui. Esse método setExtendState, tá? Define qual que é o estado que ela vai ser inicializada. E aí a gente coloca esse parâmetro, maximumBoot aqui, tá? Que é um valor que vai pegar aqui o vertical e o horizontal, né? E vai passar esse valor, e aí ele vai fazer com que ela apareça maximizada. Se a gente usar, deixa eu apagar aqui, maximizei de horizontal ou vertical, ela vai ocupar altura ou largura, tá? E se a gente quiser tudo, maximize buff aqui, que vale 6, esse 6 aqui é só uma constante, tá? Então, é simplesmente colocar essa linha de código aqui no construtor, que ela sempre, sempre, sempre vai ser aberta maximizada, tá? Só toma cuidado com o seguinte, não coloque esse código antes do init componente, tá? Porque senão você corre o risco de alguma coisa ser sobrescrita e ela não vir maximizada, ok? É só isso aqui, William. Aí já sai maximizado, beleza? O full, eu acho que não tem essa constante aqui não, William. Repara que não tem essa constante, tá, William? Quando eu falo, William, esse maximizar buff aqui, ela é uma constante, tá? Se você olhar aqui, ó, tá falando que ela vale 6. Isso aqui, quem definiu esse título, esse termo, essa constante, foi o Java, se eu não estiver enganado, 1.5, que trouxe isso, é uma versão até mais antiga, tá? Você vai ver o que ele tem aqui, ó, maximizar buff aqui, tá? Se você voltar, ele tem o vertical, maximizar vertical, o horizontal, ok? Esse inconfide aqui, que é sem tamanho, normal, que é para ele seguir o que está lá, ok? Então, assim, os valores vão ser 0, 1, 2, 4 ou 6. E o nome das constantes são esses nomes que estão definidos nessa classe frame. Então, não é um valor que nós definimos, até da versão 1.4, tá? São valores que já estão definidos aí, que a gente simplesmente tem que usar. Entendido? Beleza, William, tranquilo. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Só eu que estou falando, ninguém fala comigo. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida?
Então, vamos lá. Seguindo. Gente, faltam aí 14 minutos. Como eu prometi tirar um pedacinho da aula, de cada aula, para explicar a respeito do trabalho da calculadora, tá? Eu vou abrir aqui a atividade da calculadora e na semana que vem vocês devem estar fazendo simulado, tá? Aí eu vou ver com o pessoal da comissão, a Cris, o Igor, o Cadu, como que vai funcionar, tá? Mas se for, a gente vai tentar fazer uma tela aqui principal, alguma coisa assim, coisa bem simples, tá? E fazer uma telinha de cadastro, alguma coisa assim nesse sentido, para vocês já terem referência aí para as próximas tarefas, tá bom? Deixa eu achar aqui, então. Terceiro bimestre. Tá aqui. Avaliação. Estou. Na última aula, eu falei com vocês a respeito desse diagrama aqui, o ML, né? E falei que ele descreve as funcionalidades que a gente tem que ter no sistema. Então, gente, por favor, primeira tarefa de vocês na atividade, ler esse fluxo aqui, tá? Cada elipse que a gente tem aqui, cada bolinha, tá? É uma funcionalidade da nossa calculadora, do nosso sistema. Então, nós estamos trabalhando com 3 funcionalidades. Poderia ser feito, descrito de outras formas, tá? Mas a gente vai trabalhar que a principal funcionalidade dela é realizar cálculos. E para realizar cálculos, a gente vai ter interação entre o usuário humano, tá? E o sistema. Esse bonequinho aqui é um ator do sistema. Ele pode ser um humano ou não, ok? E eu falei também que quando a gente vê essa palavrinha extend aqui, extend significa que se o usuário quiser, ele pode, por exemplo, calcular a raiz quadrada. E ainda expliquei que, como normalmente numa calculadora, e gente, eu estou falando aquelas calculadoras de 1,99, aquele procedimento mais básico de calculadora, tá? O jeito de calcular a raiz quadrada é um pouquinho diferente da forma como a gente faz o cálculo das outras operações, né? Normalmente a gente coloca valor 1, o operador, valor 2, aperta igual, tem o resultado. A raiz quadrada, normalmente a gente coloca o valor 1, pressiona a raiz quadrada, tem o resultado. E o limpar a tela também foge, né? Se eu apertar o C lá, eu limpo a tela. Então, em termos de diagrama, cada elipse, tá? É uma funcionalidade. É um caso de uso que a gente fala. Um caso de uso é uma ação do usuário usando uma funcionalidade do sistema, ok? E aí, para cada elipse, para cada caso de uso, a gente tem uma descrição. Então, se vocês pegarem aqui o fluxo principal, é o realizar cálculo. E ele vem aqui, passo a passo, te contando, tá? Inclusive regras. Por exemplo, o número máximo de algarismos para compor o número da calculadora deve ser 12. Ou seja, a sua calculadora tem que ter um limite de aceitar 12 dígitos. Ela não aceita mais que 12 dígitos. Ok? O usuário seleciona um operador. Quais operações tem que ter na sua calculadora? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Ok? Tem que ter um igual, tá aqui. Então, assim, é só vocês lerem essa parte aqui que vocês vão entender o funcionamento que a gente está batendo da calculadora. E aí, ela traz alguns fluxos que a gente fala de fluxos alternativos. O que são os fluxos alternativos? Nós temos 2 aqui. Por exemplo, caso o usuário pressione a tecla C de clear, significa que vai para o fluxo alternativo 1. Aí vocês pulam para cá. O usuário selecionou a tecla C, clear, o sistema limpa o visor e zera os valores de valor 1 e valor 2. Certo? Caso o usuário selecione a tecla raiz quadrada, seguir para o fluxo alternativo 2. Aí você vem aqui, ó. Fluxo alternativo 2. O usuário selecionou a raiz quadrada. O sistema pega o valor do visor, o sistema calcula o valor da raiz quadrada do valor do visor, o sistema exibe o valor calculado no visor. Certo? E depois ele termina. Ok? Então, além disso, tem um fluxo de erro, tá aqui, ó, que é caso a gente tente dividir por 0. Ah, tentou dividir por 0. O que é para ser feito? Está explicado aqui, ó. O sistema deve limpar o visor, o sistema exibe a janela informando o erro da tentativa de divisão por 0. Ou seja, quando vocês pegarem um diagrama de caso de uso, o principal objetivo dele é te dar um panorama do funcionamento, das funcionalidades que aquele sistema tem. Ok? É coisa bem simples. E se vocês aprenderem a ler, é o seguinte, um ator, ele realiza um determinado caso de uso. Os casos de uso, normalmente, eles começam com um verbo no infinitivo e tem mais algum substantivo aí para deixar claro qual que é a tarefa que ele cumpre. Então, o usuário realiza cálculo, tá aí. Certo? E de cá você tem o sistema. Entendido? Então, o diagrama de caso de uso é esse. Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar. Gente, eu estou sem o chat no momento, tá? Estou sem o chat.
Eu vou explicar aqui o diagrama de classe e de pacote e volto lá para a gente ver o que a gente está falando. Gente, diagrama de classe e de pacote é um diagrama que a gente fala que ele é um diagrama estático, tá? Ele vai mostrar em termos de organização o que o seu código tem que ter. E esses desenhos, esses ícones que tem essa abinha, são pacotes. Então, a gente tem um pacote aqui que chama visão. A gente tem um pacote aqui que chama modelo. Ok? Essa representação aqui, tela principal e calculadora, são classes. Sempre que vocês tiverem, né, uma divisão, um retângulo, que a primeira divisão tem um nome, e é o nome da classe. A segunda divisão aqui são os atributos. O terceiro são os métodos. Ok? Então, o que a gente está pedindo aqui? Dentro do seu projeto, crie 2 pacotes. Um pacote visão. Dentro do pacote visão, crie a tela principal. A tela principal é um JFrame. Tá? E esse JFrame, ele vai ficar responsável por montar a sua tela. Ok? Cria um segundo pacote, modelo. Dentro desse pacote modelo, cria uma classe, não é JFrame, uma classe normal, Java Calculadora. E lá dentro, você vai criar 5 métodos. Tá? O método somar, que recebe 2 valores, V1 e V2, o subtrair 2 valores, certo? Tudo double. O raiz quadrada recebe um único valor, ok? Então, é isso que está te pedindo para ser feito. Quando vocês verem esse maisinho aqui, significa que esse método é público. Quando vocês verem o tracinho de menos, significa que ele é privado, igual está aqui no tela principal, ok? Então, é isso aqui que está te pedindo. E aí vocês podem falar, Bruno, mas aí vai ficar complicado, eu vou sofrer para fazer, eu vou fazer de uma forma diferente de organização. Pode? Pode, não tem problema nenhum não. A única coisa que eu estou pedindo para vocês é para dar uma olhada nesse diagrama, tá? Deem uma olhada nesses diagramas, porque se um dia você se deparar com uma documentação de software, vocês não vão ficar muito perdidos, tá ok? Então, é uma forma de organização. Cria uma classe dentro de um pacote visão. Cria uma classe dentro de um pacote modelo, ok? E se vocês estiverem trabalhando em equipe, se vocês definirem como vocês vão trabalhar, cada um pode fazer uma classe separada e depois vocês juntam, tá? Pode até usar o GitHub lá, não tem problema nenhum, tá bom? Então, esse diagrama é um diagrama mais para ajudar em termos de organização, beleza? E é bem tranquilo aí. E lembre-se, a classe ela é um retângulo que tem 3 divisões. O nome da classe, os atributos e os métodos. Sempre, sempre, sempre nessa representação, tá bom? Na semana que vem, eu explico o diagrama de atividades, que também é bem tranquilo, tá bom? E a gente vai passando um por um aí. Beleza? Faltam aí 7 minutos, como eu prometi terminar minhas aulas um pouquinho mais cedo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá safe? Safe, então. Beleza. Não sei se vocês têm aula às 15, tá? Mas eu vou encerrando por aqui. Faltam 5 minutinhos, dá para ir no banheiro, beber uma água, né? Muito obrigado a todo mundo aí pela presença. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma pergunta, pode falar agora, pode me mandar no WhatsApp. Na semana que vem a gente vai respondendo, tá bom? Se tiver alguma ideia, alguma sugestão do que vocês querem que a gente desenvolva também, é só falar que a gente vai acertar, tá bom? Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu demais. Agradeço mesmo cada um de vocês que está presente. E vamos seguindo, tá? Semana que vem a gente já faz uma telinha de cadastro, já vamos aumentando aí o nosso repertório. Muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? E abraço, tchau, tchau. Falou, Mike, até mais. Tudo bom com vocês, gente?